De volta já aqui com Bem Assim, olha só, no começo do programa eu falei, né, sobre um vídeo que viralizou com um áudio de WhatsApp aí nas últimas semanas pelas redes sociais. Talvez você tenha visto, talvez não. A gente vai passar aqui para você ter mais ou menos uma noção de como é que a gente quer colocar essa discussão. Qual que é a discussão que nós vamos ter agora? Relação entre patrão e empregado. Às vezes é fácil, às vezes é muito difícil. Quem está aqui para falar com a gente, essa maravilhosa, né? Mariana Gaia, sempre linda, incrível. Para a gente falar sobre essa relação. Vamos então dar uma escutada nesse áudio para a gente basear nosso debate. Coloca aí, por favor. Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã mandando foto, vídeo no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belford Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala para todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no c, seu Armando. Chuvinha é o c. Choveu pra c aqui em Belford Roxo, seu filho da p. Tu acha que eu vou sair de Belford Roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo encher saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no c, seu Armando. Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha. Vai tudo pra casa do c, filha da puta. Eu não vou sair de Belford Roxo pra encher saco de farinha na chuva não, ô babaca. E te falo mais, seu Armando. Pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor, português, filho da p. Vai tomar no c. Eu não sou escravo não, ô desgraçado. Enfim, esse é o vídeo do seu Armando, esse é o áudio. Não sei se você já tinha escutado, a gente obviamente fez aqui as censuras, né, com os palavrões por causa do horário. Não se pode, mas enfim, gente. E aí eu quero perguntar para Mariana Gaia. É engraçado? Mas seria cômico se não fosse trágico, Exato. né? Teve falta de respeito? Então, eu acho que todos nós, né, todos os profissionais, todos os funcionários, todos os empregados, qualquer ser humano tem os seus limites, né? Certamente não foi a primeira vez que esse funcionário passou por qualquer tipo de desrespeito, ou de chacota, ou de abuso de autoridade por parte do seu patrão, por falta de empatia, né? Eu penso sempre que uma atitude dessa, ele não é causado só por um episódio, né? Com certeza foi multifatorial. A relação desses dois, muito provavelmente, já não era satisfatória, já não era saudável, né? Provavelmente havia aí um abuso de autoridade, enfim. Mas chega uma hora que você não consegue, né? Que você realmente transpõe o seu limite, sobretudo no estado de calamidade, como o Rio de Janeiro estava, pelas chuvas. Né? Quando chove, a gente sabe que fica bem difícil. A gente acompanha os noticiários nacionais. Isso. E, de fato, foi algo muito noticiado, né, nessas últimas chuvas. Todo ano, infelizmente, acontece. Mas, assim, é algo que é notório, que ele tinha comprovado, que até ele diz, eu mandei fotos pra você e você me expôs no grupo. Então, assim, mexe muito com o emocional, mexe demais. E o cara, não sei o nome dele, né, o funcionário, ele já certamente estava muito abalado. Então, assim, nada que justifique qualquer tipo de insulto, mas, de fato, todo mundo tem o seu limite, né? Tem uma relação ideal entre trabalhador e empregador? Então, existe uma relação ideal e existe a relação real entre patrão e empregador. Às vezes não é bem assim. Infelizmente, assim, os nossos patrões, eu acho que a gente ainda está conseguindo quebrar um pouquinho esse padrão de comportamento, mas infelizmente ainda existem determinados patrões e líderes que não se comportam como líderes, né? Se comportam de fato como chefes. E eu acho que o chefe, ele assusta mais do que ele proporciona àquele funcionário, àquela pessoa, digamos que um desempenho satisfatório para a empresa dele. Eu acho que nós temos duas formas de conquistar aí o nosso funcionário, o nosso empregado. Uma forma é você conquistá-lo exatamente pelo seu espírito de liderança, pela forma como você lida, com a forma como você fala, com o respeito que você tem com seus subordinados, com a forma que você gere a sua empresa, né? Enfim, seus valores éticos, morais. Você cativa porque cria uma admiração, né? Aquele empregador ali, a depender dos benefícios que ele tem nessa empresa, junto com as condições de trabalho que ele tem, vai estar praticamente sempre motivado, né? E existe a outra forma, que é se impor, né?
né? Que é usar da sua hierarquia para dizer ao outro que ele está abaixo de mim e que somente por isso ele deve me respeitar, né? Então são duas formas, são dois caminhos aí que se exigem muito cuidado, né? Optando por qualquer um outro, exigem muito cuidado. De um lado, podem haver funcionários que podem confundir esse líder que é mais maleável, esse líder que é mais flexível, com um líder mais bonzinho e que por isso eu posso, né, ter algumas regalias que não são legais, digamos assim. E do outro lado, tem infelizmente essa prática de chegar nesses limites de exaustão, enfim, de fato uma briga, um momento desse. Que tipo de comportamento, então, um líder, de fato, ele deve adotar, Mari, para evitar que se chegue nesse tipo de situação? Então, eu acho que o diálogo, ele é sempre muito importante. Você entender que assim como eu tenho, porque o líder, ele tem horários mais flexíveis, ele faz os seus horários muitas vezes, etc. Um dia que ele chega mais tarde no trabalho, na empresa dele, em qualquer que seja o lugar, pode ser que seja porque ele dormiu mais, mas pode ser também porque ele quis levar o filho na escola, que ele teve um imprevisto, que ele adoeceu, que ele foi dormir tarde, enfim. Ele tem os imprevistos dele. Só por isso o meu funcionário ele pode ter? Não necessariamente. Tudo bem, você é o líder, você é o dono da empresa, você delegou funções para todo mundo, mas essas pessoas também podem ter imprevistos. Ou seja, você está aberto para que as pessoas falem a verdade, impede, por exemplo, delas terem que mentir, delas fraudarem atestado médico, né, que acontece muito. Então, eu acho que quando existe esse espírito assim de colaboração de fato, quando o líder de fato entende, ó, somos uma equipe, eu preciso de vocês, assim como estamos aqui, vocês precisam desse emprego, vamos todo mundo se ajudar, vamos cada um fazer a sua parte de forma direitinho. Isso cria no funcionário, no colaborador, de fato uma ideia de eu quero colaborar com essa empresa, eu quero fazer o meu papel bem. Quero chegar junto, Isso, né? Então quando eu estou motivado, eu faço de tudo para não faltar o meu emprego, porque a minha meta pessoal, para além das metas que a empresa me impõe, é de fato ser um bom profissional ali dentro. Né? Então, eu acho que tem muito chefe, por exemplo, muito líder que tem medo de treinar os seus funcionários, de permitir que eles vão para congresso, de incentivar, né, essa sua profissionalização, o seu aperfeiçoamento. Porque dizem, eu vou proporcionar isso, vou financiar de alguma forma e aí depois vai para outro lugar, vai para outra empresa. Eu costumo sempre trazer essa reflexão, né? Tudo bem, se você não lida, se você não proporciona a ele formas de melhoria, né? De avanço, enfim, de mais conhecimento, você vai ser obrigada a continuar com esse profissional que não se atualiza dentro da sua empresa. Sim. Então, mais vale o risco de proporcioná-lo, de fato, um conhecimento técnico, pessoal, um crescimento, do que estar ali podando e intimidando esse funcionário. O patrão, o empregador, ele tem que dar o exemplo? Sempre. Eu acho que aí é um princípio moral, assim, é um princípio básico da nossa vida, seja em qualquer âmbito. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não dou, aquilo que eu não ofereço. Claro que numa relação de trabalho, por se existir uma hierarquia, por mais que o comportamento do chefe, do líder, ele seja um comportamento equivocado e por vezes, enfim, abusivo, eu, enquanto funcionário, né, eu devo fazer a minha parte. A partir do momento que eu vi que transpôs o meu limite moral, né, o meu limite humano, eu peço para sair. Né? Eu não aguento mais, não dá sair. Mas claro que o líder, o verdadeiro líder, ele faz por onde ser admirado por suas ações, por suas atitudes, pelo seu exemplo. Então, claro que a partir do momento que eu tenho exemplo ali perto de uma pessoa poderosa, de uma pessoa que está sempre ali, que também dá cara a tapa, que senta com a gente, que pergunta o que eu estou precisando, claro que eu vou me sentir mais à vontade para render mais, né? Certo. Que tipo de postura deve ser evitada dos dois lados, Mari? Eu acho que o funcionário, sobretudo, não confundir esse líder, essa abertura que se tem com uma facilidade, né? Existem dois tipos de situação, dois termos diferentes, autoridade e autonomia. Porque o líder, ele não vai deixar de ser líder, né? Exatamente. Vão ter horas que ele vai precisar puxar a rédea e ser dizer, gestor, não tá dando. né? Isso. Exatamente, não tá dando. É responsabilidade dele ajustar isso tudo, né?
organizar aí as velas. Mas eu acho que a gente não pode confundir determinados líderes, a partir do momento que eles nos delegam as ações, eles nos dão um tipo de autonomia, eles não me dão autoridade. Então, entender qual é o meu papel dentro dessa hierarquia, onde é que eu estou dentro desse fluxograma dessa empresa. E entender exatamente quais são os meus papéis, quais são as minhas funções. Por quê, Mara? Porque isso me resguarda de que eu estou fazendo o meu papel. Para que um dia, se esse chefe, se mudar o chefe, enfim, se sair, eu sei que eu fiz meu papel, então eu tenho como provar, ó, tá aqui, meu trabalho é esse, assim, assim, assim. Então, não confunda a sua autonomia, né, com a autoridade. Você não é o líder da empresa, você pode estar enquanto coordenador, enquanto gestor, enquanto gerente, mas você ali também tem uma pessoa acima. Então, entenda qual é o seu lugar nesse fluxograma e faça as suas designações para isso, né? O líder, da mesma forma, como a gente disse, sempre dando bons exemplos, né? E abrindo sempre esse diálogo, permitindo essa interação, digamos assim, com todos os funcionários. Honestidade é a chave. Sempre, é como eu disse, eu acho que quando você permite que o outro fale a verdade, né? Quando você também é muito sincero, você permite que o outro esteja dizendo, ó, você pode falar a verdade, você não precisa mentir pra mim. Eu sei que a gente adoece, todo mundo é humano, eu sei que um dia você vai querer ir pra apresentação do seu filho, eu sei que isso é perfeitamente normal. Se eu vou poder deixar ou não, eu não sei, porque vai depender do dia da empresa, vai depender da nossa demanda, mas sempre lidar com a verdade. Se está insatisfeito, se está sentindo que não está sendo valorizado, se, enfim, quer um aumento de salário, se você entende que faz por onde obter isso, conversa. Eu acho que a gente não pode sentar numa conversa, seja com quem quer que seja, o nosso chefe, o nosso pai, o nosso marido, o nosso namorado, enfim, dizendo uma coisa, querendo dizer outra. Eu não posso levar o não, querendo que ele me diga, não, mas fique, não, mas sim, não, mas... Se eu me decido, por exemplo, eu vou sair da empresa, mas eu preciso, mas eu vou dizer que eu vou sair para ver se ele aumenta meu salário. Sim. E aí eu chego lá e disse, olha, seu Armando, não vai dar, eu vou sair e tal. E seu Armando, tá bom, tudo bem, uma pena, mas tá certo, vou fazer a sua demissão. Ou seja, você foi com intenção que não era a sua verdadeira intenção e, de fato, você conseguiu aquilo que você levou. Então, eu acho que honestidade, né? Lide com a verdade sempre, porque é mais fácil da gente minimizar os problemas. Exato, concordo com a mesma coisa. Proximidade com o líder ajuda buscar estar próximo dele sem forçar uma relação que não existe. Isso, exatamente. Eu acho que toda proximidade é positiva quando não é forçada. Eu acho que se você é convidado a isso, ou se você é proativo a ponto de perceber alguma demanda que você pode ajudar, pode interferir, sempre sugerindo o seu papel. Eu acho que a gente não pode fazer as coisas achando que está ajudando, achando que vai ser legal. Às vezes o que eu acho que poderia ser feito não é o que o chefe quer que seja feito. Então, ou está ali de fato de propósito para que não seja feito. Então, às vezes a gente acaba querendo mostrar determinada proatividade, determinada, como é que eu posso dizer, competência, e acaba escapulindo assim um errinho ou outro. Então, se você tiver essa abertura, se esse chefe lhe permitir, sugira. Caso ele acate, você vai lá e vai desempenhar. E aí é uma forma de você, inclusive, mostrar outras habilidades suas, né? Mas eu acho que tudo tem que ter o seu limite, assim. Vá até lá quando você for chamado, né? Óbvio, vão ter exceções que você vai precisar levar determinadas coisas até eles, mas respeitando muito um dia de cada vez. Eu acho que quem faz o bom trabalho, ele vai ser notado. Apesar da gente ter essa tendência a achar que a gente não é reconhecido e etc., mas uma hora o reconhecimento vem. Como eu disse, claro, se não houver de fato nenhum tipo de motivação, nenhum tipo de reconhecimento, sai daí, né? Sai da zona de conforto e busque outra coisa. Mas o bom chefe, o bom líder, ele é muito visionário, então ele está muito atento. Pode não lhe dizer, pode não falar, mas certamente esse reconhecimento virá de alguma forma. Tá, para a gente fechar, que atitudes pode ter dos dois lados para que haja uma harmonia no ambiente de trabalho? Porque eu acho que não tem nada também melhor do que a gente trabalhar num ambiente ok, num ambiente legal, sem aquele clima ruim, né? Sem aquela energia chata. Isso. Antes de tudo, eu acho que a gente só consegue se estabelecer bem e completo, pessoalmente e profissionalmente, quando eu estou no trabalho que eu gosto de desempenhar. Então, se isso é um princípio básico. Se eu não gosto de fazer aquilo que eu faço todos os dias, certamente uma hora ou outra eu vou ter problemas com isso, né? Porque eu não estou fazendo com amor, não estou fazendo com dedicação, eu não dou talvez o meu 100%, o meu melhor, apesar de achar que eu estou ali, que eu preciso do que eu estou fazendo. Então, se não é o que você gosta,
pense um pouquinho, reflita um pouquinho e saia, porque você vai ter problemas futuramente, né? Vai se arrepender futuramente. Mas, se é uma coisa que gosta, mostre o seu potencial à medida que você for solicitado. A gente chega, às vezes, quando é o primeiro emprego, ou quando é promovido, ou nessa tentativa de ser promovido, de ser visto, a gente acaba querendo carregar o mundo com as mãos e acaba ocupando outros lugares, outras funções, outros papéis dentro da empresa. E quando a gente ocupa outros papéis, a gente deixa o nosso lugar lá vazio. Sim. Então, se eu ocupo vários lugares, eu não ocupo nenhum. Então, a referência que as pessoas vão ter de mim dentro da empresa é de, ela está em todo canto, ela faz tudo em todo canto, mas peraí, o que é para ela fazer? Eu não vou ser referência naquilo que eu faço, que de fato eu teria que ser referência, entende? Então, é interessante que a gente faça o nosso muito bem feito e quando formos solicitados para fazer mais, que a gente possa mostrar também outras habilidades. Patrões, líderes, entendam que a flexibilidade ela não tem nada a ver com falta de autoridade, com falta de autonomia. Você será respeitado por aquilo que você apresenta ser. Ser respeitado, ser admirado é diferente de ser temido. Um chefe, um líder, ele não pode querer ser temido, porque isso não gera funcionários motivados e dispostos a colaborar com aquele sonho dele. Sim. Que é a empresa, né? Porque quando você está numa empresa, numa organização, numa clínica, seja o que for, você está colaborando com o sonho da pessoa que fundou. Não deixa de ser um sonho. Então, você precisa de pessoas motivadas para fazer aquilo bem feito. Para fazer aquilo. E isso funcionar e se estabelecer, que está cada vez mais difícil se estabelecer. Sim. Por muito tempo no mercado. Então, eu acho que isso, tendo essa liberdade de diálogo, de conversa, de troca, de interação, você vai favorecer a interação entre a sua equipe e, muito provavelmente, claro, a consequência vai ser o favorecimento dos seus resultados. Que é o que, né, do líder importa. Olha aí, gente, muitas dicas então para você nessa relação entre patrão e empregado. Pega essas dicas aí, coloca aqui no coraçãozinho, isso. Tá? Aproveita, pega aquilo que é para você, que não for você deixa passar, mas se enfim. tiver o seu Armando na sua vida, né, não mande não o áudio, porque aí vai que você viraliza e a gente vem falar do seu áudio aqui. Não vai ser legal, porque aí para ser contratado de novo vai ser um pouco difícil. Vai ser difícil, tá? Porque aqui todo mundo se conhece, não precisa, você manda pra amiga, xingando o chefe, não precisa mandar pro seu Armando. Por favor, aqui é menor, tá? Lá no Rio de Janeiro é bem maior. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham aí realmente aproveitado as dicas. Mari, quem quiser mais pode buscar você lá no Instagram, né? Isso, tô lá no Instagram, @psicomarianagaia, tem lá todos os contatos, números, e-mails. Muito Fiquem à vontade. bem. Obrigada. Nada. Maravilhosa, sempre. Olha só, você que está aí do outro lado da telinha, muito obrigada pela tua companhia. A gente volta amanhã, tá? Tem mais programa bem assim. Amanhã tem sextou, né? Aqui já estamos no clima. Então eu conto com você. Tem música, Garota Sertaneja confirmou, vai estar aqui. Olha só, coisa boa. E tem agenda cultural, né? Também pra gente saber tudo o que vai rolar no final de semana. Continue acompanhando a programação da TV Mar. Nós voltamos amanhã, tá certo? Grande beijo. Tchau, tchau.